Antes, gostaria que vocês prestassem bastante atenção, bastante mesmo, nisso agora que eu vou ler para vocês aqui, que é muito lindo. Vejam só. Vejam aqui esses testemunhos recentes, né, de graças alcançadas pelos peregrinos aqui no santuário. Ouçam com atenção, por favor. Aquele que está unido com Ele, com Deus, como rama videira, produz muito fruto. Nos méritos do meu filhinho Marcos Tadeu, reflito minha luz, meu amor materno, e por meio deles realizarei muitas graças para aquelas pessoas para quem Ele aplicar esses méritos, sobre quem Ele impor espiritualmente esses méritos. Sim, farei maravilhas, e através dele também manifestarei a grandeza do meu poder materno. Isso disse Nossa Senhora agora, no dia 5 de março de 2017. Vejam agora o testemunho do meu amigo André Paiola. Boa tarde a todos os filhos de Maria. Queria dar meu testemunho sobre a linda e maravilhosa mensagem de ontem, 5 de março de 2017, dada por Nossa Senhora para meu grande amigo e irmão do coração, Marcos Tadeu. Isso aconteceu no dia 28 de fevereiro agora. Já era noite e minha filha Gabriela estava com uma forte febre por infecção de garganta. Ela tem 6 anos, mediquei-a, mas a febre não diminuía nem um pouco. Já vi que seria necessário entrar com antibióticos para começar a diminuir a infecção. E assim, posteriormente, depois de uns 2 dias, como sempre acontece com ela, começar a baixar a febre. Fiquei acordado com ela, dando os devidos cuidados e rezando por ela. Aí foi que veio no meu coração a vontade de pedir para o meu irmão Marcos que rezasse uma Ave Maria ou uma outra oração para amenizar o febrão que minha filha estava. Mandei a mensagem para ele, já era bem tarde da noite. Passou um tempo, era 1h10 da madrugada. Isso depois que ele ficou no cenáculo o dia todo. Ele ainda estava na rádio, me mandou a mensagem, queria rezar por ela e disse: a febre dela vai passar. Ele falou com firmeza que ia passar e falou que ofereceu seus méritos para minha filha. Quando eram 2 da manhã, minha filha começou a ficar com muito calor e se descobriu toda. E a febre foi sumindo muito rápido. Aí de manhã, medimos a febre e já estava normal, com 36 graus. Passou umas horas, medimos de novo e, como o Marcos disse, aconteceu. A febre não voltou mais. E também não houve necessidade de tomar antibióticos para a garganta. E a minha filha está ótima. Até hoje, está ótima até hoje. Dou meu testemunho para a glória de nossa mãe Maria, porque tudo que ela e o Marcos dizem é a mais pura e santa verdade. Eles dizem e acontece. E eu fui mais uma pessoa que presenciei todas essas verdades que Nossa Senhora e o Marcos nos dizem. Marcos, te agradeço de todo o meu coração por você ter esse grande coração e obrigado por tudo que você faz por mim e minha família e todos os peregrinos. Te amo muito e você mora no meu coração. Estou com você e o santuário e Nossa Senhora até a eternidade. André Paiola. E a Patrícia Guzmão, logo em seguida, comentou... A Patrícia Guzmão, logo em seguida, comentou o que o André falou. Lindíssimo testemunho do André. Creio firmemente que Nossa Senhora concede graças a nós pelos seus merecimentos, Marcos. Minha avó, ela foi curada de um cisto no útero, porque minha mãe pediu a Nossa Senhora que a curasse pelos seus merecimentos. Ela teria até que passar por uma cirurgia, mas ela já tem 68 anos e nessa época ela ficou muito mal e de cama. Pensamos que ela fosse morrer,
pois nunca a vimos tão doente. E minha mãe rezou, pedindo a graça a Nossa Senhora pelos seus merecimentos. Marcos Tadeu. E foi melhorando dia após dia. Quando a minha avó já estava boa de saúde, uma tia minha, que não sabia que minha mãe tinha pedido a graça pelos seus méritos, disse que sonhou que você visitava a minha avó e curava ela. E essa minha tia foi só uma vez no santuário comigo, e não é de rezar. Depois foi feito o exame, comprovando que o cisto havia desaparecido. Vou pedir que minha mãe escreva o testemunho para que enviemos juntamente com os exames que comprovam que ela teve o cisto e os que comprovam o desaparecimento completo. Muito obrigada pelo seu sim, querido amigo. Veja as maravilhas que nossa rainha faz através de ti. Patrícia Guzmão. Obrigado, meu querido André, meu super brother do coração. Aquele beijão no seu coração, beijo estalado no coração. E beijo também no coração da Pati Guzmão, né? Pelo testemunho tão lindo dela. Beijo no coração também, minha santinha. Muito obrigado pelos dois testemunhos. Por que eu quis ler rapidinho esses testemunhos? Porque assim como nosso Senhor concede as graças que nós pedimos no terço das lágrimas, pelos merecimentos das lágrimas da sua mãe, agora Nossa Senhora aqui neste santuário, além de continuar, né, dando as graças que são pedidas pelos merecimentos dela, parece que ela também quer dar as graças dela pelos merecimentos do seu mais indigno servo e vidente, eu. E é muito bom, eu leio isso, não para me vangloriar ou querer passar por santo, coisa que não me considero. Eu leio isso por quê? Porque isso prova, de uma vez por todas, que verdadeiramente as aparições de Nossa Senhora aqui são verdadeiras. E que verdadeiramente eu vejo e falo com ela. Porque Nossa Senhora nunca, né, faria semelhantes graças e curas através de um mentiroso. Através de alguém que estivesse em pecado mortal. Alguém que não estivesse na graça e na amizade dela. Então, essas curas, essas graças provam por A mais B, né, que verdadeiramente as aparições de Nossa Senhora aqui são verdadeiras. Ela verdadeiramente aparece e fala comigo há 26 anos. E como o André disse, né, tudo que Nossa Senhora fala aqui, tudo que eu digo é a mais pura verdade. Então, vocês nunca foram enganados, não estão sendo enganados por mim e nunca serão enganados também por mim. Nunca. Porque verdadeiramente essas graças comprovam, né, que eu estou unido com Nossa Senhora, nós somos um só na sua chama de amor. Verdadeiramente eu estou na graça e na amizade dela e tudo que eu fiz, os méritos dos meus filmes, dos filmes das lacrimações, das aparições, dos santos, trezenas, setenas, rosários meditados, tudo isso que eu fiz, por obediência a Nossa Senhora, como ela havia me mandado fazer, tudo isso foi feito com amor por mim e verdadeiramente me deu muitos méritos diante dela. E vejam, o pecador não tem méritos. Quem vive em pecado mortal não tem mérito nenhum. Se a pessoa pediu pelos meus méritos que Nossa Senhora curasse, e Nossa Senhora curou, isso indica, né, que verdadeiramente meus méritos são verdadeiros e que eu estou na graça de Nossa Senhora. Logo, verdadeiramente, não posso ser um mentiroso, porque mentira é pecado mortal. E se eu estivesse em pecado mortal, não teria os méritos pelos quais Nossa Senhora anda fazendo essas grandes graças e maravilhas por aí, né? Então, eu quis muito ler esses dois testemunhos hoje, apesar de eu já os ter publicado, né? Divulgado enormemente essa semana no WhatsApp, Telegram, Facebook, para tudo quanto é lado, na rádio também.
Mas eu sei que muitos não escutam rádio, não tem Telegram, não tem WhatsApp, não tem Facebook, não sabiam disso. Então que fiquem sabendo que Nossa Senhora, além de fazer graças aqui, né? Deus, além de conceder o que é pedido aqui pelos méritos das lágrimas à sua mãe, dos santos e tudo, tem também agora feito graças e milagres, né? Por meio dos méritos do servo vidente mais indigno da Mãe de Deus. E isso é muito bom, porque a igreja, depois disso, né? Por mais que se esforce para negar as aparições e para dizer que eu sou mentiroso, que eu sou um inimigo da igreja, e portanto inimigo de Deus e etc. Tudo isso cai por terra diante dessas graças que Nossa Senhora tem feito através dos meus méritos. Porque nunca Nossa Senhora faria graças e milagres por meio de alguém que fosse um inimigo, né, da fé católica de verdade. Nem muito menos por meio de um inimigo de Deus, de um mentiroso, entendeu? Ou de uma pessoa que estivesse fora da graça de Deus, em pecado mortal e em poder, portanto, de Satanás. Nossa Senhora nunca faria esse tipo de graças e milagres. E vejam, eu só ofereci meus méritos pela filha do André, ofereci a 1h20 da manhã. Quando era 2 da manhã, ela já não tinha mais febre. 40 minutos depois não tinha mais febre, né? A mãe da Pati Guzmão, eu nem sabia que ela pediu pelos meus méritos, né? E Nossa Senhora foi lá, deu a graça da cura da mamãe dela, de um cisto no útero, que é uma coisa muito grave, né? Através dos meus méritos, sem eu nem saber. Poucas semanas atrás, né? Estava aqui o Rafael, filho do seu Antônio lá de Bitira. Ele conversou comigo no dia que ele veio ajudar aqui na laje. Eu estava conversando com ele se ele não queria trabalhar aqui no santuário. E daí no dia seguinte, no domingo, eu ofereci os meus méritos por ele, pedindo para Nossa Senhora, que se Nossa Senhora quisesse, né, que ele trabalhasse aqui no santuário, que ela fizesse tudo dar certo, que protegesse ele, etc, etc, e livrasse de todo o mal. Não sabia que no dia seguinte eles sofreram um acidente, né? Na volta lá para Ibitira, as pessoas que estavam no carro lá morreram, e graças a Deus com ele não aconteceu o pior, né? Graças a Deus foi protegido mesmo por Nossa Senhora. Quando eu soube no outro dia, ele está aí hoje, né? Pois é, tá vendo a graça de Nossa Senhora? Eu não sabia de nada que ia acontecer com ele no dia seguinte. Ofereci meus méritos por ele, sofreu aquele acidente que era para ele morrer, e Nossa Senhora não deixou ele morrer. Aí ele lá acenando lá, ó, tá vendo? Tá vendo? Nossa Senhora salvou ele, agora era para ele estar no túmulo dele lá em Ibitira, lá em Rio do Antônio, né? E está vivo aqui, né? Louvando Nossa Senhora, e vai ter uma longa e feliz vida pela frente, né? Era para ter morrido tão jovem, né? E a vida dele ter acabado de uma vez, né? Nesse mês aí, né? E quando eu soube do acidente, é que eu entendi por que eu senti no meu coração que eu tinha que oferecer meus méritos por ele. Eu não sabia. Era Nossa Senhora já prevendo o que ia acontecer e já fez eu oferecer meus méritos por ele, porque se não tivesse alguém para oferecer os méritos, para alcançar a graça da proteção e da misericórdia para ele, ele não teria sobrevivido. E isso a própria Nossa Senhora me disse, numa aparição dessas esses dias, ela disse, ele iria morrer. Quem impediu que a morte o tocasse e ceifasse a vida dele foram os seus merecimentos. Agora era para ele estar no túmulo dele. Então, todas essas graças e muitas outras mais, né? Eu me lembro que eu ofereci meus méritos também, os méritos do filme de Santa Luzia, pela cura do Marcos Augusto, sarou. Pela cura da minha prima de leucemia, sarou. Pela cura do tumor que a Filismina tinha no útero dela, sarou. Também o tumor do útero
da mãe do Gabriel, sarou. Lembro também que ofereci meus méritos, a Irene de Salto pediu a Jesus pelo amor que eu tinha pela mãe santíssima dele, pelos meus méritos, que Jesus a curasse de um tumor também que ela tinha no útero, que impedia ela até de trabalhar, sarou também. Então, Nossa Senhora, com esses milagres, quer provar de uma vez por todas, para o mundo, para a igreja e para vocês, que as aparições dela que são verdadeiras, que eu verdadeiramente vejo e falo com ela há 26 anos, estou na graça e na amizade dela, porque do contrário, Nossa Senhora jamais faria essas graças pelo merecimento de um pecador, de um mentiroso. Para começar, que pecador não tem mérito, entendeu? Então, se tem mérito e as graças são obtidas pelo mérito, sinal é que eu não posso estar em pecado mortal. Logo, nunca menti, porque se eu tivesse mentido uma só vez, que tivesse visto Nossa Senhora sem enxergar, já estaria em pecado mortal. Se Nossa Senhora faz as graças pelos meus méritos, prova é de que eu nunca menti e que todas as vezes que eu disse, falei com Nossa Senhora, com Deus Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, com os anjos e santos, enxerguei eles e falei mesmo com eles. Então, eu acho que isso termina, né, de provar e de confirmar para todos as aparições de Jacareí. Por isso, se alegrem, porque vocês estão numa aparição verdadeira. Nunca vocês estiveram num caminho errado, sempre estiveram num caminho que vai levar vocês à santidade, ao céu, à salvação. Até me arrepio ao dizer isso, fico emocionado. Nunca menti para vocês, nunca ensinei nada errado para vocês, do contrário também já estaria em pecado mortal e também não teria méritos, e Nossa Senhora também não faria essas graças. E logo vocês podem, portanto, se alegrar, porque vocês estão numa aparição verdadeira, né? E que verdadeiramente eu sou aquilo que o padre René Laurentin, o maior teólogo mariano, né, dos últimos tempos, disse de mim nos anos 90, quando uma família de franceses aqui de Jacareí mandou para ele todas as mensagens daqui, a minha foto em êxtase, né? Vendo Nossa Senhora com o clarão de Nossa Senhora nos meus olhos. Ele estudou profundamente as aparições, as mensagens de Nossa Senhora aqui. Diz que não tinha nenhum erro nas mensagens, não tinha nada fora da palavra de Deus e da doutrina dos dogmas da fé católica. E ele declarou, né? Marc, c'est le jeune que tendrait le paradis en soi. Ou seja, Marcos é o jovem que tem o paraíso nos seus olhos. Muito bem. Tem o paraíso nos olhos e no coração. E todo aquele que aqui também acolher Nossa Senhora e disser o seu sim para ela, também vai ter esse paraíso na sua alma e no seu coração. Esse paraíso que é Deus, que é a própria Nossa Senhora, vivendo, reinando e fazendo maravilhas em você, na sua vida, e às vezes até através de você, na vida de muitas outras pessoas. Gostaram desses testemunhos? Então quem gostou, aplaude a Rainha e Mensageira da Paz. Viva a Rainha e Mensageira da Paz! Viva a Nossa Mãe Santíssima! Tem gente que me pergunta assim, Marcos, eu posso pedir graças a Nossa Senhora pelos seus méritos? Porque, né, às vezes a gente está num apuro aqui e a gente, né, fica em dúvida se pode pedir graças a Nossa Senhora pelos seus méritos, porque vai gastar seus méritos, né? Então a gente pode? Claro que pode, entendeu? O que é meu é de vocês. Entendeu? Os méritos, eu não sou egoísta, eu não quero os méritos só para mim, só para eu ir para o céu, só para eu ser santo, só para eu ter uma grande glória lá no céu, não. Se eu tenho algum mérito, eu quero de coração
repartir com os meus irmãos, para ajudá-los, para que eles possam conseguir as graças que talvez não tenham méritos para alcançar, né? Para conseguir também para eles as graças, né? De salvação, de santificação, etc. Entendeu? Pode usar meus méritos, eu abro eles generosamente para vocês, eu ofereço e dou para vocês e digo: usem e abusem, C&A. Tô brincando. Use e abuse à vontade. Pronto, pode usar à vontade, viu? Use, peça todas as graças que você precisar por esses méritos. Se te ajudar, para mim já é toda alegria, toda recompensa e todo o pagamento, né, que eu poderia ter nessa vida por ter feito alguma coisa de bom, algum serviço bom, direito que tenha mérito para Nossa Senhora. Use e abuse, os méritos são seus. Aqui é que nem C&A, use e abuse, é tudo teu. Peça todas as graças que você precisa e que Nossa Senhora ajude muito a você. E lembre-se, se você receber qualquer graça pedindo dessa forma, pelos meus méritos, não deixe de me escrever. Por quê? Isso é importante ser divulgado, porque isso cala a boca dos inimigos das aparições de Nossa Senhora aqui. Porque não tem como Nossa Senhora fazer graças e milagres por meio de um falso vidente, ou de alguém que mente, que está em pecado mortal. Então, se Nossa Senhora faz essas graças e milagres por causa desses méritos, é porque eu verdadeiramente os tenho, eles são agradáveis a Deus e a ela, e eu estou na amizade, na graça dela. Então, isso são provas retumbantes, né, da verdade das aparições dela aqui. Então, não deixem de me escrever isso aí, para que eu possa, né, testemunhar. Essa semana passada, aconteceu outra coisa interessante, rapidinho. O Davi, meu postulante, torceu o pé aqui no trabalho no mosteiro. Aí, ele começou a sentir dor. Eu falei: espera aí, vem aqui. Peguei o pezinho dele, o pezinho 43 dele, né? 44, o pezinho. Aí, coloquei a mão ali e comecei a pedir a Nossa Senhora que, pelos meus méritos, né, que ela curasse o pé dele. E que, através da chama de amor dela, ela realizasse aquela cura. Na mesma hora, as minhas mãos começaram a esquentar. Pegou fogo e o Davi falou: nossa, suas mãos parecem 2 ferros elétricos encostados no meu pé. Fiquei ali rezando alguns segundos ali. Terminei a oração. Na mesma hora, ele começou a trabalhar normal, andando, subindo em andaime, descendo escada, subindo em escada, como se não tivesse torcido o pé. E na hora que ele torceu, fez crack. Entendeu? Então, torceu mesmo. E na mesma hora que eu terminei a oração, estava andando e trabalhando normal. Não inchou, não ficou roxo, não aconteceu aquilo, né, que geralmente acontece. E vejam, eu sei quanto isso é grave, porque quando eu caí da escada e torci o tornozelo, eu fiquei 1 mês imobilizado com o pé enfaixado com tala. Então eu sei o que é isso. E ele, depois de 1 minuto, já estava andando e pulando que nem um coelho para lá e para cá. Isso não existe, né? Isso só pode ser um grande milagre de Nossa Senhora. E outro foi com o meu postulante Edgar. Estava com uma dor de cabeça que ele falou que já tem há muitos anos. E estava inclusive já dando ânsia de vômito de tanto que estava doendo. Falei: vem cá, meu filho. Pus a mão na cabeça dele, na testa dele, comecei a rezar e comecei a pedir pelos meus méritos, que Nossa Senhora curasse, e que através da chama de amor dele, que é a chama dela, né, que a chama de amor de Nossa Senhora entrasse na cabeça dele e curasse o que estava fazendo doer lá dentro. Fiz isso, e aí ele começou a falar daquele jeito dele: moço, sua mão está pegando fogo, está pondo fogo na minha cabeça, está esquentando a minha cabeça. Nossa, esquentou lá dentro da minha cabeça. Aí eu falei para ele: é a chama de amor, meu filho. É Nossa Senhora curando você. E em questão assim de uns 10, 15 minutos, né, para não ser exagerado, ele já estava completamente sem dor de cabeça e voltou
ajudar aqui no trabalho do mosteiro, instantaneamente. Aí que eu vi, né, que o dom de cura que Nossa Senhora me deu ainda está aqui, né? Eu não faço essa oração para ninguém mais, porque tem a fonte de Nossa Senhora, né? Então, eu desapareço para que ela brilhe, né? É a luz dela que tem que brilhar, não a minha. Mas, como era um caso extremo, eu não sabia o que fazer, antes de mandar para o hospital, eu resolvi, né, fazer a oração. E deu certo. Curou os dois na mesma hora. Então, isso também mostra, né, isso também mostra que se eu estivesse, né, em pecado mortal, se eu fosse um mentiroso que estivesse inventando esses anos todos, né, que vi Nossa Senhora, que falei com Nossa Senhora sem falar, sem ver, claro que Nossa Senhora não ia fazer essas curas, porque Nossa Senhora não vai agora, né, fazer milagres através de alguém que mente, que está em pecado mortal. Então, isso prova por A mais B que verdadeiramente, né, durante esses anos todos, nunca menti, Nossa Senhora verdadeiramente me aparece, fala comigo, e essas graças confirmam que as suas mensagens aqui são verdadeiras. E se vocês, né, acolherem o amor dela, disserem o sim de vocês a ela, grandes graças, grandes coisas vão acontecer na vida de vocês também. Então deem o sim a Nossa Senhora para que ela faça essas maravilhas e viva a Rainha e Mensageira da Paz.